Queridos amigos e amigas, integrantes do nosso grupo de estudos, quem vem acompanhando as nossas discussões no curso dos últimos anos deve ter percebido quanto nós estamos tomando de cuidado para levar adiante o exame dos temas que têm feito parte da nossa pauta. Quem participou das reuniões iniciais deve estar lembrado como investigamos com cuidado e com atenção os problemas que tínhamos para resolver no âmbito da teoria do conhecimento, da filosofia. Na época, não estava ainda claro como está hoje as questões que precisavam ser investigadas. Tratamos, num primeiro momento, de tentar entender como funcionavam os mecanismos racionais utilizados pela razão humana para pensar sobre o universo, para pensar sobre o homem e para pensar sobre a sociedade humana que trata dessas questões. Percebemos que temos limitações de diferentes ordens. E a mais importante de todas, certamente, foi perceber que todas as questões examinadas pelo organismo humano estão condicionadas às condições ambientais que permitem à inteligência aprender por meio dos sentidos os fenômenos que serão utilizados como referência para pensar sobre esse universo. Portanto, todas as questões foram rigorosamente tratadas com cuidado para que pudéssemos, então, a cada momento, a cada reunião do grupo de estudos, avançar com o maior cuidado possível para tratar de todos esses temas. Chegamos a um momento nas nossas reuniões em que percebemos que a questão mais importante a ser posta em ordem dizia respeito, então, à constituição da racionalidade humana, as relações entre o organismo e o universo, como esses processos ocorriam, de que forma, então, é possível entender os processos materiais e lógicos constitutivos da razão humana. Examinamos, então, estas relações entre o organismo e o universo. E destes exames foi possível perceber, então, que o organismo humano, racional, ele se relaciona com esse universo por meio dos 5 sentidos exógenos e mais 2 sentidos endógenos. Os 5 sentidos exógenos são o tato, o olfato, a visão, a audição e o gosto. E os 2 sentidos endógenos são, então, 2 instruções que a natureza humana, ou o organismo humano, é portador, que embora não consigamos entender claramente de que forma eles operam, mas que essas 2 instruções, elas coordenam a existência humana da seguinte forma. O organismo humano é programado pelo seu sistema de inteligência para sobreviver a todas as intempéries, a todos os problemas que esse organismo vier a enfrentar nesse ambiente da existência do organismo humano. Então, o organismo humano vai estar permanentemente procurando se adaptar ao meio para permitir, então, que esse organismo sobreviva. A segunda instrução que esse sistema de inteligência é portadora, a instrução, então, diz que esse organismo deve estar permanentemente se reproduzindo. Esta reprodução inicia, então, desde o primeiro momento da fecundação e se encerra com a morte do organismo humano. Ou seja, esta reprodução permanente, então, ela serve, então, junto com a instrução da sobrevivência, como 2 instruções endógenas que o organismo humano está programado no seu sistema de inteligência para que proceda, então, desses 2 modos, para garantir, então, este ciclo vital da fecundação que se
medeia a fecundação e a morte. Mas então vamos tentar examinar, tentar entender, melhor dizendo, como esses processos racionais são produzidos pelo organismo humano para que o ser humano então possa pensar sobre si, pensar sobre os outros e pensar sobre o universo onde ele está inserido. O universo é um complexo fenomênico em permanente movimento no espaço. Se nós formos tentar pensar um pouco a respeito desse universo, nós vamos perceber que a primeira característica que nós vamos encontrar é que tudo se move. Não há nenhum processo no universo que seja estático, que possamos encontrar sempre da mesma forma. Há uma permanente movimentação desses fenômenos no espaço. Esses fenômenos do universo, então, eles se imprimem no organismo humano por meio das sensações. Então, o universo se imprime. Qual é o canal desta impressão? Sensações humanas. Ao se imprimir no organismo humano por meio das sensações, o organismo humano produz sínteses dessas impressões. Estas sínteses são as memórias. Então, quando o indivíduo se constitui, lá nos primeiros momentos da sua constituição, ele passa, então, a produzir sínteses. Impressões, sínteses. E este organismo vai acumulando sínteses, ou seja, memórias dessas impressões, até que num determinado momento ele não precise mais das impressões para entender, então, a lógica de constituição das relações desse organismo com o universo. Então, o acúmulo de sínteses, que são as memórias, que todos nós, enquanto seres inteligentes e orgânicos, possuímos, ela serve, então, agora para que o organismo possa, então, constituir um ambiente de inteligência, que é a razão humana, que se serve destas sínteses, então, agora, para pensar sobre esse universo, não mais necessitando das sensações. Ele pensa a partir das sínteses destas impressões que foram produzidas pelo organismo. Então, quando o organismo ganha esta autonomia, torna-se autônomo em relação ao universo, ele passa a pôr estas sínteses em ordem, a relacionar uma síntese com a outra, né? Para entender destas relações, de que forma, então, ele pode estabelecer estas relações que são apenas entre as sínteses, com as relações que ele vai encontrar entre os fenômenos do universo que produzem essas impressões. Ao pôr em ordem estas sínteses, a inteligência humana, então, agora produz novas sínteses. Isso é muito importante. Isso é da maior relevância. Então, ao estabelecer relações entre sínteses das impressões do universo fenomênico, o organismo produz novas sínteses. Estas sínteses, então, são aquilo que nós chamamos de racionalidade, aquilo que nós chamamos de ideias. As relações entre as sínteses das impressões produzem novas sínteses, e estas sínteses, então, são ideias. Por isso que pensar é relacionar. Pensar é estabelecer relações. E a importância, então, desta conclusão, desta descoberta, é que nós precisamos entender que, na medida em que nós colocamos estas sínteses em ordens, nós produzimos, então, um sistema de racionalidade, que vai ser, então, o sistema de ideias que o ser humano vai utilizar para pensar sobre si, para pensar sobre o mundo, para pensar sobre os outros, para constituir, então, esse sistema de racionalidade. Na medida em que esse sistema se desenvolve, o organismo humano passa agora a desenvolver um novo sistema de inteligência que faz uso da linguagem. A linguagem, então, ela agora está relacionada a estas relações entre sínteses das sensações que foram produzidas pelo mundo da natureza. A linguagem, então, ela opera de que forma? Você constitui uma expressão linguística que ela vai estabelecer uma relação entre esta síntese e a impressão produzida pelo mundo da natureza, que vai servir, então, agora de relação para pôr em ordem estas sínteses das impressões. Então, a linguagem, ela é um sistema de inteligência bivetorial, cuja primeira função, ou a função originária da linguagem,
é estabelecer uma relação entre os fenômenos do mundo da natureza e as sínteses produzidas pelo organismo destes fenômenos, que fazem parte, então, do sistema de inteligência. Mas, como eu disse para vocês, num primeiro momento, então, o sistema de inteligência se desenvolve por meio de impressões e sínteses. Num segundo momento, esse sistema de inteligência se desenvolve por meio de relações entre sínteses. E a linguagem, então, é o meio que o organismo humano utiliza para pôr em ordem essas relações, que vai servir, então, agora de uma representação que se dá por meio de signos escritos ou expressões fonéticas, que vão estar relacionadas nesse sistema de relações e que vai servir, então, na comunicação, ou seja, no meio intermediário que o organismo humano vai utilizar para estabelecer relações agora não apenas com esse sistema de inteligência, mas também com outros indivíduos que também desenvolveram o sistema de inteligência semelhantes a esse, porque a convivência dos indivíduos no mesmo meio, fazendo parte dos mesmos sistemas de impressões e sínteses, faz então com que se desenvolva algo que nós vamos chamar de cultura humana. E a linguagem vai servir então como meio intermediário para que o sistema de inteligência possa servir agora numa relação intersubjetiva. Essas relações intersubjetivas então vão permitir que os indivíduos possam fazer então agora aquilo que nós vamos chamar de comunicação. Ou seja, a comunicação humana que se dá entre dois indivíduos. Cada indivíduo, então, tem os apontadores do sistema de inteligência da linguagem apontada para o seu sistema de impressões e sínteses. E estas impressões e sínteses vão servir, então, para que possam estabelecer esta interação entre um indivíduo e outro. A linguagem, então, é uma invenção, uma criação da inteligência humana, que vai servir para produzir os sistemas culturais, que é o tema que eu pretendo examinar, então, a partir das nossas próximas reuniões no grupo de estudos. Pretendo retomar essas reuniões agora a partir do dia 30 de maio de 2020, por meio da internet. E o propósito dessas reuniões, e essa é a razão pela qual, então, estou produzindo este material hoje, é tentarmos examinar as instituições culturais humanas para verificar, então, entre essas instituições, de que forma os seres humanos, então, utilizam estas instituições para produzir aquilo que nós chamamos de razão civilizada ou cultura civilizada. Nós sabemos, né, que estas instituições elas podem ser divididas em sistemas morais, em sistemas políticos, em sistemas científicos, né, que são todos os sistemas de ideologias que vão servir agora para pôr em ordem esse universo da existência humana e que vai coordenar, então, as ações humanas nesse universo a partir, então, dessas ideologias. Eu já tratei desse tema quando examinei ideologia e ciência, né, para demonstrar que ideologia e ciência são dois modos de tratar de um mesmo tema. Todos os sistemas produzidos pela inteligência humana são sistemas ideológicos. E esses sistemas, então, podem ser divididos em vários modos, né, de tratamento desse tema. Eu já mostrei que a ideologia pode ser uma ideologia científica, a ideologia pode ser política e a ideologia pode ser moral. Então, a ideia, a partir de agora, é examinar as instituições. O que o ser humano, o que a inteligência humana produziu por conta das instituições para coordenar a vida humana em sociedade. Eu tenho certeza que se nós conseguirmos entender a lógica desse sistema, vai ser possível perceber quais as razões pelas quais o ser humano hoje enlouqueceu completamente. Sociedade humana é uma sociedade enlouquecida, porque ela acabou produzindo um sistema de racionalidade que não tem mais comunicação com esse mundo da natureza. O ser humano se move hoje a partir de um sistema ideológico completamente descolado do mundo da natureza. E essa loucura está levando a sociedade humana a um precipício terrível. Logo, logo, todas as pessoas estarão se voltando uma contra as outras, por meio desses sistemas ideológicos que têm uma única finalidade: submeter completamente os indivíduos para fins que nós não sabemos exatamente quais são, mas que certamente servem para que uns indivíduos dominem os outros. E despertar a razão humana, fazer com que a sociedade acorde dessa loucura, talvez seja o único meio
para superar as dificuldades que estamos enfrentando hoje. Portanto, convoco aos amigos, aos meus ex-alunos, as pessoas que estão efetivamente interessadas, que saia desse ambiente terraplanista da filosofia, que usa o ceticismo para enlouquecer, para enganar as pessoas. Os filósofos de hoje são responsáveis por essa loucura coletiva e nós precisamos resgatar, voltar um pouco no tempo para tentar entender como esses processos ocorreram, para romper com essas correntes que nos transformaram em escravos de uma razão que não tem mais nada a ver com o mundo em que vivemos. Portanto, chamo a todos para as nossas reuniões. Eu gostaria de poder debater esse assunto com todos vocês, porque eu tenho certeza que o resultado final será muito generoso para a sociedade humana e para todos nós em um futuro próximo. Obrigado e até os próximos encontros e até dia 30, então agora, em que vamos tentar tratar desses assuntos de forma coletiva a partir desse grupo de estudos. Até mais.